se aproximou dos homens, entrou pela casa como um cheiro, como uma fumaça, e os homens não suportaram, caíram com a presença de Deus, com a glória que envolvia aquele lugar, porque Deus tinha prazer de estar no meio dos homens. Mas Salomão, depois de observar tudo, se colocou de pé, agora sozinho, para fazer uma oração e dizer: Deus, porventura tu poderia habitar, quão grande quanto és, que nem os céus, nem os céus dos céus comportariam toda a tua glória. E tu porventura poderia habitar em templos construídos por mãos humanas, mãos que praticam a iniquidade, mãos que caminham por aquilo que é a maledicência, que se decidem por aquilo que é contrário, que reagem com as manifestações de um mundo imperativo, que é uma horta contrária àquilo que pode te glorificar. Tu porventura poderia morar num lugar desse, ou ter uma habitação num lugar deste? E eu fui olhar para os anais da Bíblia para conhecer a habitação de Deus. A ciência revela que nós somos resultado, e elas não manifestam hoje com maior intensidade no evolucionismo, mas ainda estão presos à análise, que discutem essa formação, que revelam isso, que eu e você representamos para esta constituição entre a criação, que não consegue chegar no seu ápice de raciocínio humano, porque a inteligência não é suficiente. Por essa razão Deus precisou trazer argumentos com a palavra, para nos fazer entender que a criação é algo dele, projeto dele, para a glória dele e louvor dele. E a ciência, com as suas ramificações, conseguiu analisar o homem pelo menos em duas esferas: um ser sobrenatural, que é relativo ao ser abstrato que está neste corpo, que nós definimos por alma, pelos quais a própria Escritura dá parecer, e sem ela jamais haveria, em qualquer contexto de ciência, um argumento que revelasse o ser abstrato em nós, porque ela é séria das emoções. Se você analisar a psicologia desde 32 anos antes de Cristo, quando ela começou a ser percebida na filosofia como algo que revelava alguma coisa no ser humano que era patenteado a ser divino, que não podia ser caracterizado como efeito ou resultado de um evolucionismo, que não era resultado de uma evolução primária. Isso é a força de um sistema que aplicou um fator instrutivo aos homens para desqualificar, para desvalorizar, para menosprezar a morada de Deus. O que é que tu sente quando você vê alguém na sarjeta? O que é que você sente quando você vê alguém viciado em drogas? O que é que você sente quando você vê alguém tomado pelo crime e pela violência? O que é que você consegue sentir quando você vê uma prostituta, um adúltero? Não é uma certa repulsa? Eu fui pregar em Peruíbe e entrou na igreja 2 homossexuais, com todo o perfil afeminado, e meu coração se encheu de amor por eles. Tinha 300 e poucas pessoas dentro da igreja, mas os meus olhos só olhavam para aqueles dois. E eu comecei a entender o que Deus estava querendo revelar para aquele povo naquela noite. Que a alma é o ser
que envolve o homem aonde Deus quer habitar. É ali que o Espírito de Deus revela a vida. É ali que Deus dá a coordenada para o qual Ele criou o homem. Sem ela, o homem não existe. Mas vai aos fóruns de psicologia, de parapsicologia, aonde está a investigação para aquilo que pode reagir com esse corpo, que revela a identidade da alma. Olha para você como mãe aqui, que viu o filho ser gerado no seu ventre, que se alimentou de expectativas a partir do que estava sendo gerado em ti. E os valores do mundo fez você entender que como mãe o que você não viveu, o teu filho lhe daria por alegria. Porque vivemos os traumas, aleluia, de circunstâncias que fizeram desta casa a casa que abrigasse uma alma que caiu no campo do impossível. Até o dia que o seu filho nasceu, a sua filha nasceu. E ela foi se desenvolvendo, foi dentro daquilo que pudesse ser um parâmetro, que pudesse ter controle do pai e da mãe. Até o dia que a força do mundo começou a reagir nela, fazendo dela alguém que tivesse conhecimento, recebesse informações para dar diretrizes na sua vida. E nessa hora o conceito de pai, o conceito de mãe não tem muito valor. Ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje, quando eu falei que Deus um dia, quando eu tinha perto dos 15 para 16 anos, me deu uma revelação da condição do filho numa casa. Porque quando ele nasce, o pai começa a morrer. A mãe põe um pé na sepultura. Porque quando o filho está sendo gerado, as expectativas se voltam para ele, o pai, a mãe que ama o filho. Quando entra numa loja, não pensa em comprar para ele antes de comprar para o filho. Tudo que ele faz, tudo que realiza o homem, é a partir daquilo que ele gerou para uma posteridade a partir dele. E o homem passa a não viver a sua própria vida. O homem que é pai e a mãe que é mãe. Porque tem alguns que geram, mas não são. Não há um amor de fraternidade entre pais e filhos. Mas há aqueles que conseguem viver isto como um projeto genuíno de Deus, de amar os seus filhos. E de repente, quando aquilo que é gerado neles ganha força para decidir, e a imperatividade agora não é mais da instrução dos pais, é a força que o mundo reage neles, trazendo informações e designando ao pai e à mãe aquilo que sejam fatores que eles nunca quiseram. Eu estou falando de alma, você já vai entender. E a mãe que gerou, que viu as emoções afluírem na sua alma como uma expectativa nova, uma esperança diferente, um sonho a partir do filho que estava nascendo. Eu estou falando de mãe porque a mãe é que estava mais próxima. É dela o compromisso, aleluia, de ter relativamente aquilo que seja a formação do filho. Ainda que o pai seja o genitor, o que deu a semente é no óvulo de uma mãe que se desenvolve o embrião para trazer a vida e trazer aquilo que pudesse glorificar e revelar Deus no meio dos homens. Mas o ser é indivíduo e está habilitado para aquilo que seja raciocinado, a não ser que seja deficiente. E quando ele começa a reagir com esta habilidade, aí a mãe se vê morrer mais fácil, porque contradiz o que sonhou, o que esperou. Um pouco é falta de conceito nosso, porque achamos que o que geramos é nós, é de nós mesmos, é nosso. E na verdade quem deu a vida foi Deus. E Deus que deu a vida deu a liberdade ao indivíduo, e como indivíduo ele tinha sentimento próprio, tinha uma alma particular que não era da mãe, não era do pai. Ainda que recebesse os genes da formação que caracterizasse ele como filho, para um processo de meiose, ele recebe o que pode
como filho, nos aspectos de genética, tanto da mãe quanto do pai. Mas a alma não. A alma é essa maturidade divina que Deus revelou no homem, e que na individualidade é um projeto de Deus para a glória dele. Quando Deus percebeu que essa alma, que também era o abrigo do Espírito, a morada de Deus, se doou ao plano paralelo, se doou aquilo que não pudesse glorificar a Deus, Deus começou a observar o seu Espírito dentro deles. O Gênesis 7 revela que este, aleluia, que não podia habitar em templos construídos por mãos de homens, ele mesmo resolveu edificar para si uma casa, mas as ações daquele para o qual ele criou como uma morada eram contrárias ao que pudesse glorificar o nome dele. Aí ele foi obrigado a dizer o que a ciência não consegue explicar. Olha, o meu espírito não pode contender mais com os homens. Agora eu achei importante o amor de Deus para o principal objeto da sua criação. Porque ainda que ele disse que não pudesse contender, ele disse: eu não vou retirar o meu espírito deles, para o qual eu desenvolvi a criação deles, eles irão me glorificar. E glorificarão de uma forma diferente, porque as aves, os pássaros, os animais selváticos, os que rastejam os bípedos, quadrúpedes e assim sucessivamente, eles só podem glorificar porque são almas viventes. Mas em você, homem, em você, mulher, em você, irmão e irmã, em você, jovem, moço, adolescente, em você, pastor, em você, presbítero, em você, diácono, Deus disse assim: ali eu vou habitar com os homens. Os psicotômicos realizam no seu pensamento as análises que querem investigar o que é a alma e o corpo no momento da separação. Por isso a parapsicologia ganhou força, porque a depressão, a opressão, a malignidade conseguiu levar os homens a esse súbito mortal. O pânico do medo pela vida fez os homens tirarem a própria vida, outorgando a eles a ideia de que o evolucionismo é um fracasso. E voltamos atrás, a 340 anos antes de Jesus, quando a filosofia revelava que nós éramos muito mais do que simplesmente almas viventes, e se manifestava em nós uma essência, pastor, que não era coisa desta natureza. Enquanto toda a evolução, enquanto tudo aquilo que está sendo proliferado humano caminhava por malignidade, Deus ainda impetrava no coração dos homens a virtude do bem, para que ele pudesse revelar que dele é a criação e patentear aos homens a possibilidade de trazer a presença dele para tudo que ele criou. E você vai ver essa geração, a partir das ações de Deus, quando Deus, aleluia, obrigado, começa a declarar os valores humanos que nós não enxergamos. Por que é que a gente tem orgulho? Por que é que a gente é egoísta? E por favor, não me diga que não. Pega 3 crianças com fome e coloca aqui no meio, põe 4 bolachas no meio delas. Vai dar uma para cada um. E crianças que não fazem uso da ciência de bem e mal, uma delas vai reagir primeiro, mas todas vão pegar aquelas bolachas que deram para ela uma e pôr na boca com tudo, para pregar que sobrou. Eu estou mentindo? Vocês não são mães? Eu estou mentindo, pastor? Um egoísmo que se revela desde a tenra idade. Você não tem filhos em casa? Te lembra quando você colocava ele para brincar com o sobrinho ou com o neto? E ele tinha os brinquedos dele. E criava uma guerra quando vinha o sobrinho, o neto, o primo, para pegar os deles e brincar semelhantemente. É algo que desenvolveu-se no homem a partir de um plano paralelo.
que contrariava Deus. Se fôssemos adultos, eu vou pegar aqui a irmã Helena, a irmã Silvia e o pastor, e eu. E põe 5 bolachas lá, nós vamos nos assentar ali no meio famintos. Não sei quem é o mais velho de nós, tomara que não seja eu. Mas se eu pegasse uma bolacha, a irmã Silvia, a irmã Helena e o pastor uma, ia sobrar uma lá. Eu, por educação, eu ia dizer, irmã Silvia, a senhora é um pouquinho mais velha que eu, pega a senhora. Você está rindo, né? Daqui a pouco você vai chorar. Pega a senhora, irmã, a senhora é um pouquinho mais velha do que eu, pode comer. Ela, por educação, diria, não, eu vou dar honra ao meu pastor. Por educação, porque dentro dela está dizendo, tomara que ninguém pegue, eu quero comer aquela bolacha. E eu, semelhantemente, a irmã Eliane não seria diferente, porque estamos famintos, irmão, e o egoísmo nos envolve. Próprios desta capacidade de receber informações. E o que é importante, nós resolvemos absorver o que não provém de Deus. Mas foi Deus que edificou a casa, porque Ele precisava de uma morada aqui, porque Ele precisava estar entre os homens para dizer, eu criei e desenvolvi eles para adorar o meu nome. O mundo tem a sua força, mas não impede Deus, irmão. Por isso você chegou aqui nesta casa, nesta noite. Por isso ainda que você não conseguiu chegar lá no seu calendário em janeiro, naquele dia que você estava tomado por uma emoção na alma, na expectativa de um novo começo, porque Deus é perfeito até nisso, que quando Ele realizou aos homens a função de dar limites ao tempo, é porque Ele sabia que o homem sairia daquilo que seria a sua projeção a partir da indolência, de se submeter ao costume, de se submeter à fadiga do cansaço das mesmas coisas, de não saber valorizar o dia, a hora, o momento, o segundo, o minuto que Deus lhe sugere a vida, para fazer deles os mais importantes da sua existência. Aliás, eu preciso te dizer uma coisa, você precisa entender o que eu vou te falar. Tu já pensou que cada dia da tua vida é um dia menos na tua existência? Tu já pensou que cada segundo que você está vivendo, e Deus te criou para um propósito, com uma finalidade? Tu está fazendo bom uso dos segundos que Deus lhe dá na vida? Eu estava muito cansado hoje, não estava? De como Deus nos visita hoje. Como Deus falou comigo naquelas horas de conversa. Nesta manhã aqui na escola dominical. Eu poderia pegar meus filhos e ir lá para Florianópolis, pastor, porque eu não conheço. Olhar para as belezas que ela me oferece. Mas Deus tinha um plano. Você sabe que às vezes eu olho para o capítulo 11 de João e eu fico parado observando aquilo, porque Jesus disse, eu vou para a casa de Marta e Maria. Eu consigo encontrar o contexto de 2 mundos na realização humana, porque o mundo espiritual é diferente do mundo natural. O mundo natural está preso a uma ansiedade, uma